E aí moçada, beleza? Recentemente eu fiz uma série de vídeos aí sobre classes de amplificação e ficou faltando alguma coisa prática, né? Então agora eu vou montar um circuito que vai conseguir trabalhar nas três classes, A, B e C. Na D não, porque é PWM, né? E precisa mudar um pouco. Mas aqui eu vou montar o seguinte, ó, acompanha comigo. Na base do transistor, ao invés de colocar um divisor resistivo já com valor fechado, eu vou colocar um potenciômetro. Assim eu vou conseguir variar desde a saturação total até o corte total. Então a gente vai conseguir colocar alguma coisa aqui de sinal e fazer ele trabalhar em qualquer classe. O resistor de emissor, resistor de coletor. Vou alimentar com 12 volts aqui. Aí nós vamos dar uma olhada, ver o que acontece com as tensões e vamos colocar o capacitor de desacoplamento, que se você acompanhou um outro vídeo que eu fiz, ele também trabalha como realimentação. O capacitor de acoplamento de saída e o acoplamento de entrada. Eu vou montar então agora esse circuito no proto e vamos acompanhar, injetando um sinal aqui na entrada, vendo o que sai aqui na saída com o osciloscópio e dar uma olhada nas tensões com o multímetro, em cada uma das três classes. Eu montei essa parte aqui, sendo esse resistor aqui de 3K3, esse de 100 ohms. 3K3 aqui para o positivo, porque se eu levar o potenciômetro para o máximo aqui, eu tenho toda a fonte na junção base-emissor e vai queimar o transistor. Então mesmo que eu leve para o máximo, ainda tem um limitador. E 100 ohms só para não zerar mesmo de tudo, para ficar mais fácil da gente testar. Vou usar um BC548 clássico pré-amplificador. Então eu já conectei na base o circuito. Não tem nada no emissor nem no coletor. Eu tenho uma variação de 0,18 até 8,6 volt de polarização da base. Vou colocar de resistor de emissor 180 ohms. Normalmente é um valor baixo. Aliás, os nossos vídeos aqui não tem a pretensão de encher de cálculo. É mais um bate-papo e conhecer como funciona. E o resistor de coletor 3K3. Coletor 3K3 e emissor 180 ohms. Então eu estou colocando agora 0,17 volt na base. Tenho aqui no coletor toda a tensão da fonte e no emissor eu não tenho nada. Porque com 0,16 eu não consegui romper a barreira de 0,7, o transistor ainda está em corte total. Se eu subir essa tensão aqui, a tensão de base, vai chegar um momento que o coletor começa a conduzir. Vamos ver, quando o coletor começar. Ó, o coletor começou. Quanto que eu tenho na base? 0,8. Tá vendo? Eu venci a barreira de 0,7, ele começa a conduzir. E no emissor vai aparecer tensão também. Até o ponto que a tensão de coletor praticamente zera. E quanto mais eu aumentar a base, não acontece mais nada, porque o transistor saturou. Lá já está com 1,5 V na base, já saturou faz tempo. Agora nós vamos colocar os capacitores de acoplamento e desacoplamento e olhar no osciloscópio injetando o sinal. Se você for um pobre igual eu, que não tem osciloscópio, quer dizer, eu tenho um valvulado, mas não conta, né? Essa é uma solução. Dentro dos limites desse software, o Sound Card Oscilloscope, isso também merece um outro vídeo só para explicar esse programa. Mas ele é bem interessante pelo fato de usar entrada e saída do seu laptop como os sinais de leitura. Então as entradas de microfone se tornam as entradas de leitura do osciloscópio. E o gerador de sinal aqui fica na saída do alto-falante. Então tem um arranjo aqui bem caipira
para proteger as entradas, né? Porque apesar de ser um aparelho velho, eu não vou pegar um laptop novo para injetar tensão, fazer ele engolir tensão na entrada de microfone na marra, né? Mas mesmo assim tem uma rede de proteção aqui com diodos, resistor baixo em paralelo, resistor alto em série, capacitor de desacoplamento, tem tudo isso. Mas fica para outro dia, como eu disse, esse aparelho. Eu vou usar o gerador de sinal então para injetar aqui nessa montagem nossa e o osciloscópio para ler o que está saindo. Então agora eu vou injetar esse sinal aqui no nosso circuito e vamos ver o que acontece na saída. Em primeiro lugar, então, eu vou colocar os capacitores de acoplamento de sinal de entrada e de saída, de acordo com o esquema aqui. Então eu vou colocar o capacitor, esse aqui de entrada e esse aqui de saída. Não vou colocar esse por enquanto. Serão de 47 micro. Então esse aqui é o de entrada, que está na base aqui, certo? E esse é o de saída que vai ficar no coletor. Saída, então entrada e saída. Vou injetar o meu sinal agora. Vou ter que regular isso para não estourar em nível, né? Vou injetar meu sinal aqui e vou ler e o positivo do osciloscópio, que vai ficar na saída, que é aqui. Só que antes eu vou ver o que está entrando de sinal. Então eu vou abaixar esse nível aqui no gerador, porque afinal a gente está falando de um amplificador, então eu tenho que ter sinal bem pequenininho. Vamos ver a saída então. Então o verde aqui vai ser a entrada, tá? E a saída eu vou colocar no vermelho. Bom, eu tenho aqui a entrada em amarelo e a saída em vermelho. Como a tensão de base está abaixo de 0,7, então eu não estou esperando saída nenhuma, porque ele está completamente cortado, no mínimo de 0,15 volt. Verde lá então é a entrada de sinal e a vermelha é a saída, não tem nada. Quando eu subo um pouco a tensão de base, já é suficiente. Eu já tenho agora um sinalzinho na saída. Eu tenho em torno de 0,4 volt na base. Então 0,4 mais um pouco que está chegando aqui, já somado, dá pelo menos 0,7 e o transistor começa a conduzir. Esse é o ponto mínimo de condução, que é a classe C, onde ele conduz só quando o sinal está fortemente no lado da condução do transistor. E conduz num sentido só, o outro sentido não tem nada. Se eu puxar mais um pouco o ponto de trabalho da base, colocar um pouco mais de tensão, eu chego aqui até aproximadamente metade da senoide. Isso é classe B, olha lá, 0,5 volt, 0 ponto, tá? 0,5 volt na base, então eu tenho aí a classe B. E se eu melhorar, eu estou caminhando para a classe A, olha lá, como a senoide fica bonita agora, ela está bonitona lá. Então eu praticamente não tenho distorção nenhuma e o sinal é invertido. Eu tenho a entrada e a saída ao contrário. Então isso já é classe A. Se eu ultrapassar esse valor, eu estou indo para saturação e o meu sinal fica todo esquisito. Olha lá, já saturou lá em cima. Ele está passando uma parte do tempo saturado e uma parte conduzindo. Isso aqui já não me serve para nada. Classe A aqui porque o transistor conduz durante todo o ciclo e eu tenho sinal inteiro. Classe B, onde ele conduz só meio ciclo. E classe C, onde eu conduzo só um pedacinho. Vamos dar uma olhada agora no que acontece quando a gente instalar o capacitor de emissor, que é esse aqui. E vai mexer com a realimentação, vai dar uma estabilizada aqui. Agora de 6,8 micro, só tinha esse cavalão aqui para mostrar. Instalando ele no emissor, olha como aumenta a amplitude do sinal. Então para você ver que estabilizando o emissor, o ganho aumenta. Isso significa que a realimentação negativa está diminuindo. Só que com ganho maior fica tudo mais difícil. Eu estou mexendo no
ponto de trabalho do transistor e tá difícil de achar uma posição aqui onde eu tenha uma certa estabilidade, linearidade. O circuito não ficou bonitinho. Com um capacitor de 3 microfarad, o resultado já fica mais interessante. Você vê que ele tem um ganho maior sem distorção, com o capacitor, sem o capacitor. Eu melhorei um pouco o ganho sem entortar tudo, tá? Colocando ele num ponto em classe A aqui, eu tenho um ganho melhor. Então esse seria um valor bom de capacitor, com ele, sem ele. Você vê que tem uma pequena variação na amplitude aí da saída, que é vermelha. Finalmente, uma outra coisa que eu quero mostrar. Você tem no coletor a saída invertida em relação à entrada, mas no emissor a saída tem o mesmo lado e o emissor também é saída. Ó, vou tirar do coletor que está aqui e vou conectar no emissor diretamente. Eu teria que colocar um resistor correto aqui, mas olha só, eu tenho uma saída e tá no mesmo sentido. Se eu aumentar um pouquinho a amplitude do meu sinal, o meu emissor fica igual no mesmo sentido da base. Então, se eu usar a saída, o emissor, eu tenho sinal no mesmo sentido. Se eu usar os dois lados, tanto emissor como coletor, o que vai acontecer? No emissor eu tenho um sentido e no coletor eu tenho outro sentido. O emissor está mais arrepiadinho aqui porque o nível está menor. O resistor de emissor aqui é um valor menor. O que eu acabei fazendo? Eu peguei uma saída aqui e a outra aqui. Então essa saída aqui é invertida, essa é não invertida. Eu tenho dois sinais complementares no meu transistor. Então tá aí uma demonstração das classes A, B e C com osciloscópio, mais um extra aí de realimentação, capacitor e níveis de saída. No próximo vídeo eu vou fazer a mesma coisa, só que com válvula. O legal do transistor é que todo mundo que mexe com eletrônica tem essa quantidade de peças, tem uma fonte, nem que seja de um celular velho para fazer algum teste. E agora você sabe que pode usar esse programinha aqui pro seu top velho para ter um osciloscópio, pelo menos para ter uma ideia do que está acontecendo. Com a válvula as coisas são um pouco mais complicadas, eu preciso de uma tensão um pouco mais alta, preciso de filamento que consome bastante energia. Mas vamos montar o mesmo circuito com válvula e analisar as classes de amplificação com ela. Vai ser interessante. Vou procurar uma que sirva para fazer um teste e vamos fazer isso de novo, tá bom? Deixa um joinha aí aqui embaixo. Aqui é para você se inscrever no nosso canal. Desse lado aqui, desse lado aqui, nesse lugar aqui eu vou deixar o vídeo mais novo. E aqui outro vídeo que tem a ver com esse, tá bom? Um abraço e até a próxima.